Olá pessoal, vamos então começar mais um episódio do nosso podcast, o Doutor Ajuda Cast. Lembrando o nosso objetivo, que é sempre trazer informações corretas, informações verdadeiras sobre diferentes assuntos de saúde. O tema de hoje é um tema muito importante para todos nós, como sociedade, que é doação de órgãos. E para falar sobre esse tema, trouxemos aqui a doutora Luciana Haddad, que é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tudo bom, Luciana? Oi, turma. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bom. Vamos tirar todas as dúvidas sobre esse tema que é super importante. Super importante. E aqui do meu lado, Dr. Rodrigo Calil, médico ortopedista do canal Doutor Ajuda. Luciana, seja bem-vinda ao nosso podcast, ao Doutor Ajuda Cast, que a gente sempre fala. muito bom. E vamos começar. Vamos lá, então. Bom, vamos começar falando de doação de órgãos. Como é que é a situação de doação de órgãos no Brasil? Bom, a gente tem um cenário no Brasil que é muito interessante, porque nós somos um dos maiores países em termos de transplantes de órgãos. E a gente tem o maior programa público mundial de transplantes de órgãos. Então, é um super orgulho. A gente tem muito SUS, e ele é mais de 95% financiado pelo SUS. Então, é realmente um orgulho nacional e é um sistema que funciona. Porém, nós somos um país muito populoso, ou seja, a gente ainda tem muita carência de órgãos. Então, embora a gente seja o terceiro maior país em número de transplantes, quando a gente faz o cálculo, calculando por milhão de habitantes, a gente fica em 32, 33, porque nosso país é muito populoso. Então, a gente ainda não consegue atender a nossa demanda. A gente tem uma carência de órgãos. A gente precisa aumentar a doação para que todo mundo que precise seja atendido. Então, esse é o cenário atual. Provavelmente, se a gente conseguisse atingir toda a nossa necessidade, a gente estaria muito próximo do primeiro lugar do mundo em número de transplantes, que é o primeiro? Seria uma meta Estados Unidos, é o primeiro. Estados Unidos é o primeiro? É. Estados Unidos, China, Índia, depois Brasil. Tá bom. Porque no final das contas, então, o que você está me falando é que existe muito transplante no Brasil, só que a necessidade é muito maior do que o que a gente consegue fazer. Exato. Porque quando você calcula por milhão de população, aí todos os países europeus ultrapassam o Brasil, porque eles atendem a necessidade. Então, você pega Espanha, França, Portugal, Suíça, todos os países europeus, Canadá, etc., eles conseguem atender a demanda, mas a demanda deles é menor. Então, eles, em números absolutos, têm uma quantidade menor de transplantes. Ter muito transplante traz algumas vantagens. Nosso país tem muita experiência e tem muito resultado positivo. Tem o maior centro de transplante renal do mundo, que é aqui no Brasil, aqui em São Paulo, inclusive. Isso garante excelentes resultados do transplante. Muito bom. E quantas pessoas estão na fila do transplante no Brasil? A gente tem esse número atualizado praticamente todos os dias, né? Então, a gente pode falar em relação aos fechamentos anuais. Em geral, no final do ano, a gente ainda não tem o dado fechado do ano passado, eu vou falar o dado de 2023, terminou com 63 mil pessoas em fila. Muita gente. Mas dessa fila, a maior lista é de transplante de córnea, que é um tecido, não é um órgão. Depois vem transplante de rim, depois fígado. Então, a maior parte disparado é córnea. Córnea. 60 mil, sei lá quantos que é córnea? 40 mil. 40 mil é córnea. Então ficam 20 mil para os outros. Isso. O que é muito? É muito. É muito. É muito. Mas a gente sempre fala lá na BTO que não é ruim ter lista de transplante. Sempre vai existir lista. O ruim é o paciente não chegar nem na lista, ele não ter acesso. E isso também seria extremamente negativo. Então, alguns países subdesenvolvidos não têm lista porque não tem nem programa de transplante, nem realiza, nem atende a população. A gente tem listas grandes porque os pacientes estão chegando, né? Estão chegando aos centros de diálise, estão encaminhados para transplante, estão chegando aos serviços que fazem transplante de fígado. A gente que precisa agora é fazer mais transplantes e não diminuir a lista. Só diminuir a lista é fácil, não coloca mais ninguém na lista, não é a ideia. E a lista aumenta anualmente, normalmente? Está mais ou menos estável. Se é estável significa que estão colocando mesmo. Estão colocando. E vai entre sai. A gente precisa começar a sair mais paciente, né? A entrada tem que continuar, que é mais ou menos a história natural das doenças que indicam o transplante, que não estão aumentando, pelo menos as que eu tenho maior conhecimento, né? As causas de diálise, as causas de doença hepática que levam à perda do órgão não estão aumentando muito, exceto a gordura no fígado está aumentando, mas ao mesmo tempo a hepatite diminuiu.
Então, a gente tem uma entrada mais ou menos estável. E quais são os órgãos que podem ser doados? Bom, a gente tem os mais conhecidos, que é rim, fígado, coração e pulmão, pâncreas. E os menos conhecidos, mas que também podem ser doados, intestino. Aí tem o transplante multivisceral, são 2 transplantes relativamente novos aqui no nosso país. Mas já tem transplante de útero, que já teve aqui no nosso país também. Teve no HC, né? Teve no HC, pioneiro. Com gravidez. Com gravidez e já nascimento. Já tiveram 2 transplantes. O resto são tecidos. Aí tecido pode doar a córnea, o mais conhecido, mas pode doar tudo. Ligamento, pele. Pele é bastante comum, né, principalmente grande queimado, transplante de pele. Mas também pode doar osso, pode doar cartilagem. Aí são para reconstrução, etc. E uma vez que a pessoa é doadora de um órgão, ela é doadora de tudo? Quando a família é entrevistada, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Vamos falar já. Também. os familiares decidem. Eles podem doar todos os órgãos, idealmente é o que a gente deseja, mas eles podem selecionar os órgãos que eles Então querem. a família pode falar, eu quero que doe o pulmão, o fígado, mas não quero que doe Pode. o... Pode. Tá. É uma ficha onde ele vai selecionar. Vamos falar. Quero perguntar como que funciona essa lista de espera no Brasil. Isso é importante. Isso é bem importante. Vamos esclarecer bem. Tem várias regras. A gente não vai conseguir falar sobre todas elas, mas as mais importantes a gente vai falar. Primeiro, elas são estaduais. Então, você entra na lista do seu estado. Não quer dizer que você não possa receber um órgão de outro estado. Existe uma comunicação interestados, principalmente para pacientes muito, muito graves, prioridades, que aí entram nos critérios de prioridade. Mas o mais comum, você entra na lista do seu estado. No seu estado, você vai entrar na lista do seu tipo sanguíneo. Nunca vai trocar entre os tipos sanguíneos. Só que do estado, você entra na lista do seu estado que você mora. Isso, Não você como tem pessoa residência. da Bahia entrar na lista de São Paulo. Só se ela morar aqui. Só se ela morar em São Paulo. Tem que estar habitando aqui, tem que ter um CEP daqui. Tá bom. Acontece isso, acontece às vezes. Aí mais de uma. Não pode. Não pode. Você é excluído automaticamente, o sistema trava. Você só está em uma lista. Uma lista no seu Então, eu estado. entrei aqui em São Paulo e eu sou tipo O, coração. Então, essa é a minha lista. É só isso. Segundo tipo sanguíneo, né? Tipo sanguíneo. Para alguns órgãos ainda existe uma questão mais complicada ainda, que são outras questões imunológicas, que no rim é muito comum, que é o HLA. Então, você pode ser da lista do O, você está em primeiro lugar, mas você não vai receber aquele órgão porque você não tem a compatibilidade também HLA. Você vai ter que ter essa compatibilidade que é mais difícil ainda. Além disso, dentro da sua fila, tem vários critérios que vão fazer com que chegue a sua vez. Por exemplo, se você pesa 50 quilos e está na fila de espera e tem um doador de 90 quilos, pode ser que aquele fígado, aquele coração, aquele pulmão seja muito grande para você. Então, tem uma incompatibilidade de tamanho. Esse órgão vai passar para alguém que está abaixo da sua posição. Ou pode ser, alguns órgãos incluem critério de gravidade. Nem todos, mas alguns incluem. No fígado, se você é muito grave, você vai passar na frente de alguém que está menos grave. No coração também. Por isso, as listas são muito dinâmicas, muito dinâmicas. Tem que considerar tamanho, peso, a condição clínica do paciente. E todos são critérios objetivos. Né? Todos são objetivos e estão descritos numa lei. Isso é legal também as pessoas entenderem. Diferente de muita coisa na saúde do Brasil, de quase tudo, o transplante tem uma particularidade. Ele é todo legislado. Tudo que a gente não toma decisão nenhuma baseado no que a gente quer. Nem em condutas clínicas, como a gente faz para outras doenças. A gente tem que seguir a lei. Então, tem a Lei Nacional de Transplantes, 9.100 e não sei o quê, e algumas portarias que vão atualizando essas leis, que essas portarias podem até ser portarias estaduais, mas tem que estar nessa lei para que a gente siga. Então, por exemplo, falar que um paciente que tem uma hepatite fulminante vai passar na frente, isso está escrito lá na lei. E ele tem os critérios, inclusive, dos exames de sangue dele e dos valores de exame que ele tem que ter na lei, descrito na lei. E você tem que mandar esses exames para a Secretaria da Saúde para você conseguir essa posição. Então, quando a pessoa entra numa fila, todos os pacientes que estão ouvindo a gente aqui, ou familiar de paciente, sabe disso. Ela ganha um login e senha, que ela consegue entrar no sistema e ver a posição dele lá.
É difícil entender porque um dia ele está em 30, no outro dia ele está em 33, aí depois ele vai para 28, aí depois ele vai... É dinâmico. Acho que é muito importante esclarecer que a pessoa fala, nossa, mas eu entrei agora, ele que entrou muito depois de mim, já fez o transplante, e como é que pode ter acontecido isso? Por esses critérios que a gente acabou de Isso, falar. ele pode ter um tipo de sangue que tem uma lista bem menor, ele pode, por exemplo, ter um tamanho que teve a sorte de ser o primeiro, ele pode ter um exame que colocou ele num critério de gravidade maior, e aí o transplante dele acontece antes, mas Mesmo ele tendo... preenchendo as questões todas da legislação, Perfeito. que foi comprovado e enviado para a Secretaria de Saúde. E isso tudo é muito sério, todo mundo está de olho nisso, quer dizer o seguinte, esse programa da lista de transplante é algo muito sério, muito acompanhado, muito fiscalizado por todos. Né? Exato, é muito transparente porque todas as equipes acompanham. Eu falo que tem múltiplos atores olhando. Então, não é que a gente coloca o dado lá e a gente não consegue mais observar o dado. Então, tem os membros do Sistema Nacional de Transplantes, que é a nível Ministério da Saúde, o setor das secretarias estaduais e as equipes tanto transplantadoras quanto as de captação de órgãos. Então, eu, por exemplo, consigo acesso a todos os meus pacientes. Eu consigo ver essa dinâmica. Sim. Por que um paciente meu que está na posição 100 e o outro que está na posição 80 não foram chamados e o da posição 50 foi? Qual era a característica que tornou ele compatível com o doador que foi ofertado? Perfeito. E todas as equipes têm esse cuidado. Então, é um sistema muito auditado por múltiplas fontes. Muito bom. Pergunta do Faustão, que eu acho que é uma pergunta comum, hein? Tem que perguntar? Junto? Eu acho que nessa história toda tem a polêmica do Faustão, né? Porque o Faustão fez o transplante de coração e ele entrou na fila e ficou muito pouco tempo na fila. E como ele era muito famoso, muito bem sucedido, todo mundo desconfiou de que ele falou, olha, ele comprou a vaga, ele comprou, ele pagou, enfim, ele não seguiu as regras. Eu tô aqui há muito tempo. Explica pra gente como é que foi a história do Faustão, exatamente o que a gente está falando, mas explica um pouquinho melhor. É interessante porque casos como o do Faustão acontecem toda semana, mas ninguém é famoso. É raro, né, um transplante em alguém tão famoso. E ele entrou num critério que era um tipo sanguíneo bem raro, que é o B, é o menos comum. Então, tem listas pequenas. Na lista de transplante de coração, naquele momento, tinham só 2 pacientes. E ele tinha um critério de prioridade por conta da gravidade do quadro clínico dele. Então, o transplante dele aconteceu rápido, mas toda semana acontece em casos de prioridade. Nós, por exemplo, no fígado, fazemos a hepatite fulminante, que é quando a pessoa não tem nenhum problema e, por conta de um medicamento, ela desenvolve uma insuficiência aguda muito rápida. O fígado para de funcionar. É sempre prioridade. E, em geral, demoram 2 dias para ele ser transplantado. Passa na frente de todo mundo que está esperando há 1 ano. Acontece toda semana, mas a gente não fica sabendo, porque, em geral, não são pessoas famosas. Mas, se fossem pessoas famosas, a gente saberia que elas foram transplantadas em 2 dias. 2 dias. E o caso do Faustão ainda teve o segundo transplante, né? Foi. Que foi o renal. Então, ele teve uma prioridade ainda maior no segundo caso. Isso. Que ele também entrou numa lei que diz que todo paciente que já recebeu um órgão, se ele precisar de um segundo órgão, ele é prioridade. Então, ele foi prioridade para receber um transplante renal. Então, por exemplo, se alguém já transplantou o fígado, depois de 1 ano perde o rim, ele é prioridade para transplantar o rim. Vamos falar como é que funciona todo o processo de doação? Vamos falar. Vamos falar. Muito então, importante. Fala passo a passo para a gente aqui. Então, na verdade, para transplante de órgão, nós temos 2 tipos de doador. O doador falecido e o doador vivo. Muita gente pergunta sobre o doador vivo, vamos falar dele que é um pouco mais fácil. Doador vivo, por enquanto, é possível em poucos órgãos. O mais comum disparado, o rim, porque nós temos 2. Então, é o transplante que mais faz doador vivo. Um familiar doa um rim para quem tem a doença. Outros órgãos, fígado. Compatível, né? Sim, sempre o doador vivo tem que ter a compatibilidade. Também como o doador falecido. Tem que ter a compatibilidade de sangue, do HLA, até do tamanho. A pessoa não pode ter uma doença. Então, o doador é avaliado. Não é porque você tem um familiar que ele vai poder doar para você. Muitas vezes ele não pode. Então, tem que ser compatível. Fígado, pode doar uma parte do fígado. Então, dou um pedaço do fígado e o fígado de quem doou regenera e acaba voltando à função normal. E o fígado que foi doado, o pedaço do fígado que foi doado, também vai crescer para suprir o funcionamento do fígado total.
E também é possível a doação de um lobo pulmonar, por exemplo, para uma criança, ou só de uma parte, 2 lobos, bem pouco frequente, transplante intervivos de pulmão. Então, basicamente, rim e fígado. Muda o prognóstico? Tem alguma diferença? Tem muitas estatísticas que mostram até um resultado melhor, ligeiramente melhor. É uma cirurgia eletiva, em geral, você seleciona excelentes doadores. Doador vivo é um doador que tem uma excelente saúde, muitas vezes melhor que o doador falecido, que nem sempre a gente tem doadores com critérios ideais aqui, né, no Brasil. E tira aqui e põe ali, né? E não tem tempo de isquemia, então tem um resultado muito bom. É uma boa alternativa para quem tem esse doador. Fora isso, a gente tem o doador falecido. O que é o doador falecido? É uma pessoa que faleceu e tem uma morte encefálica, ou seja, ela morreu. Coração e pulmão estão funcionando por conta de aparelhos, mas o cérebro dela não tem mais vida, não tem mais fluxo sanguíneo. Existe um rigor muito sério para fazer esse diagnóstico da morte encefálica. Também está na lei. Esse é um ponto. Então, são vários exames, para não ter a menor dúvida. Então, é um exame clínico, feito por 2 médicos diferentes, sendo que um tem que ser especialista, mais os exames diagnósticos, que são alguns poucos aprovados para mostrar que o cérebro morreu, não funciona, não tem como ressuscitar. Então, pacientes em morte encefálica podem ser doadores de órgãos. A partir do momento, então, que é identificada a morte encefálica, a família é convocada e uma equipe que não é a equipe nem da UTI que cuidava do paciente e nem uma equipe de transplante, mas sim uma equipe só responsável por doação de órgãos, é que vai entrevistar a família para decidir junto com a família se a família vai autorizar a doação. Se a família autorizar a doação, aí sim esse órgão é distribuído pelas equipes que vão fazer o transplante e aí sim é feita a captação de órgãos. Então, são equipes que não participam da tomada de decisão da doação. Tem a pessoa que pode colocar no próprio RG, né? Que como já não tem mais. Não tem mais. Tirar. Isso aconteceu na década de 80 e é uma discussão bastante frequente, né? De quem pode ser doador de órgãos. E no momento, no Brasil, a doação é baseada na autorização familiar. Então, não é possível fazer uma doação sem que os familiares autorizem. Há um ano, entrou na legislação uma possibilidade através dos cartórios, chamado AEDO. Então, quem tiver interesse, basta colocar na internet, no Google, AEDO, que é um cadastro em cartório que você se cadastra como doador de órgãos. Isso é interessante para quem não tem familiar, por acaso alguém que perdeu os pais, não tem irmãos, não tem filhos, e quer ser um doador de órgãos, porque se a pessoa não fizer o AEDO, ela não vai ser um doador de órgãos se, por exemplo, você não tiver acesso a nenhum familiar. Ou é uma forma da pessoa declarar para que facilite a decisão da família. Porque se a pessoa tiver um familiar, o familiar ainda vai ser constado. Mas hoje, então, já tem. As pessoas perguntam, posso deixar um documento? Pode, na AEDO. É o único que é oficial. Mas a consulta familiar é obrigatória. Então, o jeito mais fácil fala para o seu familiar. Pega um dia que está jantando, reuniu os seus pais, seus filhos, seus irmãos. Não é um assunto que dá azar, as pessoas têm um pouco de relutância de falar isso, não posso falar sobre, não atrai nada, já tem estudo mostrando que você falar que é doador não vai trazer nenhuma doença, então fale para o seu familiar que você quer doar e quer doar tudo, eu quero doar todos os meus órgãos. E aí você vai viver muito e não vai nem, às vezes, ser um doador, mas o seu familiar está sabendo da sua decisão. Eu acho que, só para deixar claro assim, então, para que ocorra a doação, tem que ter morte cerebral, né? Isso. Não é comum, então as mortes habituais não são morte cerebral. Tem algum grupo de doenças e problemas que dão morte cerebral, não é o dia a dia, não é? O que hoje é a principal causa são as doenças vasculares cerebrais, então hemorragia cerebral por aneurisma é mais frequente do que trauma, segundo trauma. Nossa. Então, já foi mais trauma, hoje não. Então, graças a campanhas de capacete. Exatamente. Então, porque tem que ser um trauma na cabeça, né, para ter a morte encefálica. Então, o mais comum hoje é a doença vascular cerebral. Que bom. Então, acho que e depois os acidentes. Acho que isso é uma pergunta importante, porque todo mundo fala, mas e aí, a pessoa morreu, sei lá, de câncer, alguma coisa, não posso doar infecção, os órgãos. Daí não dá. Muitas vezes os familiares querem doar. Sim. Nesse caso, muitas vezes é possível doar córnea e tecido.
Que bom. Eles seguem uma regra muito mais... Por isso que a gente está trabalhando muito na BTO e junto com o Ministério para tentar reduzir essa fila de doação de córnea, porque os critérios para córnea são muito mais tranquilos. Então, às vezes, realmente morreu de uma neoplasia, que é muito comum hoje, né? Sim. São as causas mais frequentes. Infarto do coração, TEP, essas coisas não... Muito difícil. Agora, podemos falar uma questão que é ainda pouco discutida aqui no Brasil, mas que no resto do mundo já tem acontecido bastante, que é o doador com parada cardiorrespiratória. É uma evolução que tem acontecido dos transplantes, que são esses casos. Então, muitos países já realizam a doação, mas aqui no Brasil é só morte encefálica. Análise de legislação, por enquanto, só tem morte encefálica. E só para deixar claro, essa morte encefálica, morte cerebral aí, ela é confirmada, é um negócio super sério, objetivo, tem avaliação. Então, essas histórias, fulano, sei lá, tentaram dar morte cerebral, a pessoa estava viva ainda. Isso não acontece. Não acontece. Isso é lenda, isso é fake news. Isso é fake news. Isso é fake news, lenda. Para deixar muito claro, porque esse é um ponto importante. Exatamente. E tem até um tempo, faz o primeiro teste, depois tem um tempo. A família participa do processo, é bem, bem rigoroso. E todas as famílias, provavelmente vocês vão ter na audiência familiares que já doaram órgãos. Eles podem atestar em relação a isso. É muito sério, muito rigoroso mesmo. A família fica sempre muito segura. A gente não tem visto nenhum problema em relação a isso. E como funciona desde a identificação da morte cefálica até a doação em si? O paciente fica ainda na UTI? Na verdade... O paciente está, em geral, na UTI, algumas vezes ainda em pronto-socorro, mas ele está entubado, respirando com o aparelho, sempre. A família, então, é entrevistada, a família autoriza. A partir desse momento, existe essa logística que é da doação de cada órgão para cada equipe. Essa parte que é a mágica do transplante, porque são muitas equipes, muitas listas, e tem que fazer um cruzamento de tudo isso. Muitas vezes, inclusive, o doador está num hospital que nem tem transplante. O hospital que faz a doação não precisa ter transplante. E todas as equipes vão até esse hospital. Hoje já existem algumas equipes especializadas que fazem a captação de todos os órgãos para diminuir o custo, facilitar a logística. Aqui em São Paulo a gente já tem algumas. Isso é ótimo. Em outros estados a gente tem também. Vai fazer a captação, mas cada órgão já tem o seu receptor. Então, já sai o rim, já tem um dono, o outro rim tem o dono, o fígado, o coração, o pulmão. Então, é agendado um horário no centro cirúrgico, onde esse doador vai ter essa cirurgia de doação de órgãos. Feita a doação, o doador é entregue para a família para seguir como se ele, após um falecimento normal no hospital. Então, o cara está falando, acho que é bem interessante falar. Então, imagine que vai morrer o João. Me corrija se eu estiver errado, Luciano. Morreu o João, ele é o tipo sanguíneo, sei lá, B, só para a gente falar aqui, e ele é doador de todos os órgãos que a gente está falando. Aí, o pulmão, para o pulmão tem uma lista de transplante de pulmão. Então, quem que vai ser a equipe que vai transplantar? O paciente que vai receber esse transplante é de um hospital A. E a equipe do hospital A vai vir pegar o pulmão. O coração vai para um outro paciente que está na lista do transplante, que é do hospital D. Então, a equipe do hospital D vem pegar o coração. Do fígado é a mesma coisa, do rim é a mesma coisa. Então, no dia lá, tem várias equipes, cada um para captar um órgão que vai para o seu... É muita logística. É muita logística. Tem transporte, porque muitas vezes é em outra cidade, o doador. Ambulância, às vezes transporte aéreo. É sensacional. E alguns estados, esse é um grande desafio aqui no Brasil. Hoje tem transplante em todas as regiões e todos os estados, principalmente rim. Então, pensem o tamanho da Amazônia. Para levar órgão, quase nunca é transporte terrestre, porque tudo é muito distante. Então, tem que contar com malha aérea, com voo da FAB. É FAB, geralmente, o voo comercial também. O voo comercial hoje é o nosso grande parceiro. Assim. No Brasil como um todo, a maior parte agora é voo comercial. Existe uma parceria muito forte das empresas comerciais no Brasil, que resolveram assim, muito esse problema. Então, isso é interessante as pessoas saberem. Todas ajudam, né? TAM, Gol, Azul, todas elas participam. E todo voo que transporta o órgão tem prioridade. Então, se tem aquela fila para decolagem e para aterrissagem,
Se o voo leva um órgão, ele ganha prioridade. Nossa, interessante. E tem vários acordos, não tem custo, Eles não cobram por isso. não cobram, porque vai só a geladeirinha com o órgão. Pô, mas isso é um serviço de É utilidade muito pública. legal. Todo ano tem homenagem e tal, porque o Brasil é muito grande. E aí tem uma malha aérea muito boa comercial. Então, resolve bastante. E quanto tempo, geralmente, os órgãos podem ser preservados até o transplante? Depende de cada órgão, Mas, assim, Então, na verdade, o rim é o que aguenta mais tempo, mais de 10 horas, 15 horas, né? Nós temos aqui um urologista que pode me ajudar nesse sentido. O fígado, a gente gosta de menos de 10 horas, mas ele aguenta até umas 14. Mas, idealmente, a gente gosta de 8, 6 horas. Coração, ainda menos de 6 horas. Pulmão também. Agora, tecido pode, inclusive, ser preservado. De novo, a vantagem da córnea. Você pode guardá-la, congelar e usar depois. Então, em geral, coração e pulmão tem mais pressa e, às vezes, não dá tempo desse transporte. E aí que entra também a logística toda. Porque uma vez que tá o João, no exemplo lá que eu tinha dado, do João. O João faleceu. A família vai doar os órgãos, né? Autorizou a doação dos órgãos. O fígado é da equipe C. O rim é da equipe D. Então, a partir do momento que existe esse conhecimento, o hospital D já está preparando o receptor. Exato. Tá? Para dar tempo. Vamos correr. Todo mundo está correndo para captar o órgão e para transplantar o órgão o mais rápido possível, que quanto mais tempo ficar esperando é pior. Por isso que é muita logística. E é por isso que também as pessoas que estão na fila, chegando ali, ficam na ansiedade. Porque tem esse tempo também do paciente, que nem sempre ele mora próximo ao hospital. A gente aqui em São Paulo, ele está, às vezes, 2, 3 horas do hospital. Então, a gente, por exemplo, às vezes chama o primeiro e o segundo da fila, porque até chegar, e às vezes não dá certo para o primeiro, vai para o segundo. Então vamos pensar o seguinte agora, o que a gente pode fazer, o que o Brasil pode fazer para aumentar o número de doadores? Bom, acho que a gente pode começar falando sobre aquilo que quem está nos ouvindo mais pode ajudar, mas é sempre multifatorial. O que vocês que estão nos ouvindo podem nos ajudar é aumentar a taxa de autorização familiar. Por quê? Porque a gente tem uma negativa muito alta. Nossa negativa no Brasil é de 45% a 47%. Negativa familiar. Alguns estados chegam a 70%. Então, se a gente conseguir diminuir a negativa, a gente já vai aumentar bastante o nosso número de doadores. Esse é um ponto. Os demais pontos estão muito mais ligados à área da saúde. Então, aumentar o diagnóstico de morte encefálica em todos os hospitais. Aí a gente sabe que tem muita morte encefálica que não é diagnosticada. Então, isso é um treinamento do aluno de medicina, do residente. Todos os hospitais que têm terapia intensiva deveriam ter esse treinamento. O cuidado com esse doador identificado, para que ele se torne de fato um doador, porque nem todo doador em morte encefálica vira doador, porque muitas vezes ele não consegue se tornar um doador, por falta de cuidado clínico, etc. E a logística. A logística hoje é responsável por 8%, mais ou menos, da perda de órgão. Então, as duas principais razões são a parte clínica e a parte da negativa familiar. A logística é a terceira. E a negativa familiar é mais por desconhecimento? Tem várias causas, tem bastante trabalho feito em relação a isso. A primeira delas é a família que alega não saber o desejo do paciente, então ela fala, eu não sei o que ele quer. Tem conflito entre a família, por isso que eu falo que é bom falar para os principais parentes de primeiro grau. Fala para o seu pai, para o seu filho e para os seus irmãos. Porque se um acha que sim, o outro acha que não, e eles não sabiam de fato o seu desejo, fica esse conflito. Tem algumas questões religiosas, tem algumas questões relacionadas a essa logística, porque acaba demorando um pouco mais para liberar o corpo para o sepultamento. Mas principalmente são essas. Eu acho que muito passa também pela desinformação e o desconhecimento da importância da doação, sabe? Do benefício que isso traz. Eu falo que quem teve um familiar que recebeu um órgão, na hora se torna doador de órgão. Assim, um amigo, né? Quem teve um amigo ou um familiar que já recebeu qualquer órgão ou tecido, se torna imediatamente um doador, independente de demorar um pouco mais para liberar o corpo, qualquer outra questão. Isso é por conta do entendimento da importância do benefício. Que a gente fala, um doador
hoje salva mais de 8 vidas, considerando o benefício e a doação de tecidos, inclusive. É um impacto muito grande. Então, Muito grande. quando a pessoa tem essa informação, por isso que as campanhas são tão importantes, porque é quando as pessoas entendem, tudo bem, nós temos um problema que já existe solução, mas a gente não consegue oferecer para todo mundo. E as pessoas morrem esperando. Por quê? A gente não está oferecendo para todo mundo. E muitas vezes você fala um não, né? Ah, não vai doar. Não vai doar porque vai demorar, porque está atrasado, porque eu não sei, ou porque eu não quero que corte, ou faça um corte na barriga do meu familiar, que já faleceu. Esse é algum motivo. É fundamental. Então, a informação, esse tipo de serviço que a gente É esse tipo de serviço. É que as pessoas começam a pensar, nossa, é verdade, né? Por às vezes uma razão que não é tão importante assim, eu deixo de salvar tantas vidas. Muda a vida. Muda a vida, exato. Eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês. Eu decidi fazer urologia por causa do transplante de rim. Olha só. Eu lembro, foi uma coisa marcante pra mim, que era um doador intervivos. E o cirurgião transplantou, pegou o rim do doador, colocou, e no acto já começa a produzir urina. É maravilhoso. Imagina uma pessoa que está 10 anos na diálise. Quem tem um familiar em diálise sabe a qualidade de vida como é prejudicada. Eu e o paciente depois... 3 vezes por semana lá ligado na máquina. Não, muda a vida. Muda a vida. Muda a vida. É sensacional. Você vê pós-operatório é um negócio maravilhoso. Acho que esse é o benefício. Tem que divulgar. Então, ó, vocês aí, vou até dar um close aqui pra mim, tem que divulgar essa parte aqui. É isso mesmo. Tem que divulgar essa... Contem para as pessoas, né, sobre a seriedade, sobre a pessoas. importância e compartilhem esse conteúdo para que as pessoas aprendam um pouquinho sobre o processo, sobre a seriedade. Tenham orgulho do transplante no Brasil, que é realmente algo que vale a pena se orgulhar, assim. É uma coisa que funciona. Sim. E olha como é complexo, né? Não, Poderia ser o caos, e não é, funciona muito bem. E varia um pouquinho de estado para estado, você comentou, né? Mas todos os estados A lei têm... é a mesma, assim. Todos os estados seguem tudo que a gente falou aqui, basicamente. Então, a gente sabe que tem estados hoje que fazem muito mais transplante e tem muito mais doador, e outros não. Então, o que a gente tenta também é trabalhar para que todo mundo chegue no nível, por exemplo, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são estados que têm níveis como os melhores países do mundo. Olha que interessante. Em doação e transplantes de órgãos. Então, a gente sabe que é possível dentro da nossa realidade, fazendo transplante pelo SUS. Divulgando, Exato. informando, treinando as equipes. Isso, exatamente. Vamos atrás, pô. Vamos Isso atrás. aí. É o que a gente tem que fazer. Sim. É isso aí. Bom, eu acho que deu, hein? Foi muito bom. Vamos então dar um tintim aqui. Eu queria agradecer. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciano. Obrigada, gente. Queria agradecer a sua participação aqui. Acho que foi sensacional. Obrigada. E obrigado mesmo. Bom, esse tema, sempre que precisar, estamos aqui para falar de transplantes. A gente vai te convidar. Você já faz parte. Obrigada. Obrigado, viu? E vocês a todos aqui que estão assistindo a gente aqui, ó. Compartilhem esse conteúdo com as pessoas. Acho que esse conteúdo é bem importante. Converse com a sua família se você é doador ou não. Estimule as pessoas ao seu redor a fazer a mesma coisa, que acho que esse é o ponto. Então, o principal objetivo desse podcast de hoje é exatamente isso, estimular a doação de órgãos, que é um ponto fundamental para a saúde no Brasil. Fundamental. Se é a informação, e a informação é o tratamento para esse problema. Então, é o que a gente tem que fazer. Isso aí. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.